Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Edjane e hoje estarei apresentando o meu projeto de extensão, o qual será uma aula destinada a alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos, do Ensino Fundamental 1. E o tema da minha aula será sustentabilidade. Vamos à aula? O termo sustentabilidade surge da necessidade de discussão a respeito da forma como a sociedade vem explorando e usando os recursos naturais, pensando em alternativas de preservar o meio ambiente e evitar que esses recursos esgotem-se na natureza. A definição de sustentabilidade está atrelada ao conceito de desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade refere-se também à busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Ou seja, visa em equilibrar a preservação dos recursos naturais e o que ele pode oferecer em consonância com a qualidade de vida da população. Atualmente, muito se comenta sobre o desenvolvimento sustentável, visto que o despertar da consciência da sociedade para que a ideia de que os recursos naturais não são infinitos, como muitos pensavam, o conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado pela primeira vez no relatório desenvolvido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, apresentado em 1987, conhecido como Relatório de Brundtland, ou também chamado Nosso Futuro Comum. O relatório traz a definição de desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. De acordo com o relatório, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado, é preciso, primeiramente, entender as necessidades básicas da sociedade nos setores da saúde, educação e no que diz respeito à alimentação e moradia. E para isso, a Organização das Nações Unidas definiu, ao longo de inúmeras conferências ambientais, diversos objetivos a serem alcançados, a fim de que os países consigam alcançar um desenvolvimento atrelado à sustentabilidade. Etimologicamente, a palavra sustentável tem origem no latim sustentare, que significa sustentar, apoiar e conservar. A sustentabilidade é alcançada através do desenvolvimento sustentável. Foram criados no Brasil durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, em 2012. A intenção de sua criação foi produzir um conjunto de objetivos
que conduzissem os governos, empresas e sociedades para um mundo mais sustentável e inclusivo. Eles servem como uma orientação para os países superarem os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, foram instituídos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como um apelo universal para proteger o planeta e garantir que todas as pessoas tenham dignidade. Os ODS são cada vez mais abordados e várias campanhas institucionais das empresas, mas ainda falta levar o seu conteúdo para a sociedade e educar o público geral sobre a importância do desenvolvimento sustentável. E que para cumpri-los é preciso também das iniciativas individuais e coletivas da sociedade. Em 1992, na Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92 ou Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi consolidado o termo do desenvolvimento sustentável. A ECO 92 também deu origem à Agenda 21, um documento que estabeleceu a importância do comprometimento de todos os países com as soluções dos problemas socioambientais. A Agenda 21 trouxe reflexões sobre o planejamento participativo em nível global, nacional e local, e sua meta era estimular a criação de uma nova organização econômica e civilizatória. A Agenda 21, especificamente do Brasil, tem como ações prioritárias os programas de inclusão social. Essas ações prioritárias foram reforçadas em 2002, na Cúpula da Terra, sobre o desenvolvimento sustentável de Joanesburgo, que sugeriu a maior integração entre as dimensões social, econômica e ambiental, por meio de programas e políticas centradas nas questões sociais e, em especial, nos sistemas de proteção social. A partir de então, o termo sustentabilidade foi incorporado no meio político, empresarial e nos meios de comunicação de massa de organizações da sociedade civil. A preocupação com o uso consciente dos recursos naturais, com ações sustentáveis em relação ao planeta e as implicações para o bem-estar coletivo estão em evidência. O tempo distante em que sofreríamos as desvantagens do uso irracional dos recursos naturais já é algo concreto e não mais enredo de livros de ficção científica. Agora, a questão está presente em nosso cotidiano, nas escolas, organizações, empresas e nas ruas de nossas cidades. O desequilíbrio causado por uma inconsciência ambiental é problema do nosso presente, em que a pretensa superioridade de nossa espécie
é uma errônea interpretação da cultura como algo superior à natureza. É uma das bases de nossa civilização e deve ser discutida para que seja possível pensarmos novos caminhos para a nossa sociedade em longo prazo, de modo a garantir a continuidade da existência de nós, seres vivos, no planeta Terra. O debate sobre a importância da sustentabilidade virou um tema essencial e recorrente a partir da última década do século XX. Como consequência, a procura por produtos e serviços que seguissem os padrões estabelecidos pelo tema aumentaram. Da mesma forma, ela passou a ser muito pensada pelas empresas para mostrar ao público que os seus produtos foram fabricados sem danificar ou prejudicar o meio ambiente. Assim, passa a ser rotulada como uma empresa ecologicamente correta. E isso funciona como uma campanha de marketing positiva para a marca. O tripé da sustentabilidade é baseado em 3 princípios: o social, o ambiental e o econômico. Esses 3 fatores precisam ser integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Sem eles, ela não se sustenta. Social engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, segurança, lazer, entre outros aspectos. O ambiental refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas. O econômico, relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve considerar a questão social e ambiental. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre cada um desses tipos de sustentabilidade. Vamos começar com a sustentabilidade social. Ela tem como foco principal reduzir as desigualdades sociais, mantendo a harmonia e o equilíbrio entre todas as camadas que formam a sociedade. Isso quer dizer que a sustentabilidade social preza pela manutenção de uma vida digna, na qual as populações tenham acesso à educação, saneamento básico, cultura, saúde e renda, que são as necessidades básicas do ser humano. Além disso, ela leva em conta a influência que as ações tomadas hoje podem exercer nas futuras gerações, estando assim vinculada à estabilidade do padrão de crescimento e à melhor distribuição de renda, contemplando as condições para que a população tenha os recursos necessários para uma vida saudável e de qualidade. Isso representa a garantia da disponibilidade
de recursos naturais para gerações futuras, além da redução ou erradicação da pobreza no globo. Ele contempla a realização de ações de responsabilidade social, atividades de promoção de saúde e bem-estar, de capacitação profissional, ajuda humanitária, incentivo à prática esportiva, dentre outros. Vou citar agora alguns exemplos de ações de sustentabilidade social. Implantação de projetos educativos e sociais gratuitos, principalmente para pessoas de baixa renda. Investimentos em educação pública, visando a qualidade de ensino. Implantação de programas voltados para a inclusão social, principalmente para pessoas portadoras de necessidades especiais. Qualificação profissional de jovens através principalmente de cursos gratuitos de língua estrangeira, informática e etc. Investimentos governamentais em saneamento básico, garantindo o tratamento de esgoto e acesso à água potável para pessoas que não têm acesso a esses serviços. Implantação de projetos que possibilitem acesso à energia elétrica para pessoas que ainda não possuem esse serviço. Ampliação do acesso à internet para pessoas de baixa renda. Ampliação dos meios de participação democrática na definição de ações que visem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Projetos de qualificação profissional, principalmente para trabalhadores que se encontram desempregados. Orientação aos jovens através de programas eficientes sobre o grave problema das drogas. Implantação de programas geradores de renda para pessoas carentes. E por último, a educação de qualidade é um dos principais caminhos para se atingir a sustentabilidade social. Sustentabilidade ambiental. Essa vertente deu origem ao termo sustentabilidade. Ela diz respeito à preservação e manutenção dos recursos naturais, com o objetivo de favorecer o consumo consciente, para garantir que as necessidades das futuras gerações não sejam prejudicadas em decorrência dos desejos da geração atual. Além disso, também compreende a redução da produção de resíduos que possam afetar direta ou indiretamente a qualidade do meio ambiente. Nele se destacam condições de produção e consumo, com o viés de assegurar a autorregeneração do meio ambiente, respeitando os limites biológicos de recuperação dos ecossistemas que são afetados. Isso porque qualquer atividade produtiva gera impactos no meio ambiente.
um ciclo baseado na consciência do ser humano sobre a preservação do planeta, onde se busca utilizar o mínimo necessário para nossas necessidades de forma responsável, racionalizando. O ponto-chave da sustentabilidade ambiental é encontrar o equilíbrio entre os padrões de consumo e os processos de produção, com a integridade do ecossistema, por meio da preservação da qualidade do ar, dos solos, das águas e dos seres vivos. Exemplos de como aplicar a sustentabilidade ambiental nas empresas: diminuir o uso excessivo dos recursos naturais. Isso vale tanto para os renováveis como para os não renováveis. Avaliar os impactos ambientais de suas atividades e criar políticas para reduzi-las. Usar tecnologias sustentáveis, como a recolha da água da chuva para uso interno e os painéis solares como fonte de energia. Utilizar materiais reciclados nas embalagens e outros produzidos ou consumidos na empresa. Reduzir o consumo de materiais não recicláveis. Reciclar papéis, embalagens e outros materiais usados nas atividades da empresa. Reduzir a emissão de poluição, principalmente nas indústrias. Criar programas de educação e inclusão social de comunidades próximas à empresa. Além de todas essas medidas, as empresas também podem investir na conscientização dos funcionários sobre a importância da adoção de hábitos mais sustentáveis. Especialistas ainda indicam que as áreas de maior atenção à sustentabilidade ambiental no Brasil devem ser redução de desmatamentos e preservação de espécies nativas, diminuição da emissão de gases de efeito estufa, controle da poluição e do empobrecimento do solo, melhorar o planejamento de resposta a desastres ambientais, diminuição do uso descontrolado de agrotóxicos, conscientizar os cidadãos sobre a importância da adoção de medidas sustentáveis. Sustentabilidade econômica tem como fundamento principal a gestão responsável dos recursos naturais. Ela propõe o desenvolvimento de novas metodologias de forma de produção mais eficientes, de ações e atividades que consumam menos recursos, mas sem que haja um comprometimento do crescimento econômico. Ela leva em conta também a eficiência ecológica e ambiental, seja na indústria, no consumo e em serviços. O foco dela é reduzir o consumo dos recursos naturais, especialmente dos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, e também para melhor utilização de recursos como a água, sem que haja comprometimento no ritmo de crescimento econômico da empresa. Isso inclui a realização de investimento em novas tecnologias para tratamento de resíduos,
reutilização de sobras da produção, com um maior controle e eficiência produtiva, utilização de fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, entre outros. Normalmente, essas atividades que visam o desenvolvimento econômico, mas sem que haja impacto para o meio ambiente, além de ações que buscam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é um tipo de sustentabilidade que ganhou espaço nos últimos anos, principalmente por atraírem os consumidores, uma vez que as pessoas estão cada dia mais conscientes do peso ecológico e social das suas escolhas. Exemplos de empresas que participam, que praticam sustentabilidade econômica. Escolha de fornecedores e parceiros que se declaram sustentáveis, que incentivam seus colaboradores e a comunidade ao redor a praticarem a reciclagem, que agem diminuindo o uso de materiais descartáveis, que usam a energia solar ou eólica, que são originadas com fontes de energia renováveis, uso de sistemas de tratamento e reaproveitamento da água, criação de projetos educacionais voltados para a preservação do meio ambiente, uso de filtros que retêm os poluentes emitidos em determinadas fases da produção industrial, não descartar esgoto ou resíduos químicos em rios, córregos ou lagos, pois esses resíduos, se forem jogados em rios, córregos ou lagos, podem matar várias espécies de peixes que vivem naquela determinada região. Não polui o solo com produtos químicos ou qualquer outro material poluente. E por último, e mais importante, respeitar totalmente as leis ambientais do país, que no caso, o nosso país é o Brasil.